Shabbat Shalom a todos. Tema da mensagem desta semana, Parashá Mishpatim, tenha uma mente curada e preserve a sua vida. Tenha uma mente curada e preserve a sua vida. Pai, no nome de Yeshua Mashiach, eu elevo diante do Senhor as nossas vidas para o bem, bendizendo o teu santo nome, Pai, pela tua presença neste lugar. Como é bom estar em tua casa, Hashem. E eu peço-te, Pai amado, fale conosco neste dia. O Senhor conhece, Pai, como está o interior de cada um, como está a mente dos meus irmãos. As lutas, Pai, as batalhas, tudo aquilo que os meus irmãos têm enfrentado. E eu peço-te, Hashem, que através da tua palavra, que é poderosa, o Senhor possa sarar, curar a nossa mente, a nossa vida, Hashem, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Em nome de Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Tenha uma mente curada e preserve a sua vida. Bom, nesta Parashá, Hashem dá a Moshe regras que devem ser apresentadas ao povo. Quem leu a Parashá notou que ela se inicia descrevendo regras que o Senhor colocou ali através de Moshe, regras essas para que o povo pudesse viver de uma forma mais humana, como seres humanos com dignidade, regras para aprenderem a viver em liberdade, segundo os estatutos e leis apresentados a eles, respeitando a vida do seu próximo. Também vemos ali regras de como viver sem se aproveitar ou levar vantagem sobre o seu irmão, sendo justos, e a importância de ser verdadeiro, corretos, tendo uma conduta para não ser achado em falta diante de Hashem. Vemos também regras ali para não ter uma língua maledicente, falar ali Lashon Hará, não amaldiçoar a Hashem e nem um líder do povo, a obedecer às instruções de Hashem, confiando em sua fidelidade, servindo apenas a Ele, não tendo outros deuses. Nesta Parashá também podemos observar que o próprio Hashem defenderia o seu povo de todos os seus adversários caso eles ouvissem e o obedecessem, e poderiam desfrutar de uma vida em abundância, sendo prósperos, tendo saúde, provisões de alimento e água. E através destas regras, nós podemos observar o cuidado de Hashem para que o povo pudesse viver bem, viver em paz, com saúde e tendo segurança. O Senhor se preocupa, o Senhor não se preocupa, Ele se ocupa de cuidar de mim, de você, de nos prover todo o bem necessário para que tenhamos uma vida com dignidade, uma vida com qualidade de vida. Imaginem os irmãos, as pessoas que estiveram no Egito, o quanto aquelas pessoas sofreram, e através destas regras também vemos o cuidado de Hashem para que essas pessoas que sofreram tanto ali não se tornassem reprodutores das injustiças, dos sofrimentos, de todo o mal que receberam de diversas formas ali no Egito. Irmãos, as pessoas ali muitas vezes sofreram em grupo ou sofreram de uma forma particular, mas todos tiveram algum tipo de dano, tanto pessoal como externo em seus corpos, como dentro de suas mentes, em seus corações, em seus sentimentos, em suas emoções. E havia, irmãos, o risco, a possibilidade de que pelo fato de terem sofrido tudo o que eles sofreram com aquela escravidão, somada a muitas situações ao redor deles que podia vir sobre a vida do povo ali como doenças e tantas coisas, eles podiam, irmãos, estar
muito vulneráveis a todas essas questões. E então, após todo este sofrimento, eles podiam acreditar que agora eles estariam, após ter saído do Egito, podiam acreditar que agora estariam isentos dos sofrimentos que se aplicavam à humanidade como um todo. Eles podiam pensar que eles tinham sofrido já o suficiente e que nunca mais teriam de aceitar nenhum tipo de sofrimento e privação, sendo assim permitido a eles cometerem injustiças, porque eles próprios sofreram injustiças e agora eles seriam as exceções, pois a vida lhes devia reparações. Existia o risco deles se sentirem assim, deles pensarem desta forma. E existem aqueles irmãos que acreditam que foram injustiçados e sofreram muito de uma forma profunda nesta vida. E muitos até foram de fato. Muitos até foram de fato. E que, portanto, conquistaram o direito de agir, tratar o próximo da maneira que acharem melhor, tendo por certo que agora a moralidade e regras, leis da vida, leis que estão nas Escrituras, que estão sobre a vida das pessoas, não se aplica a elas. E Hashem não tem para que nós, como servos dele, vivamos desta forma. Pois nós podemos fazer isso com alguém, de alguma forma, em algum momento, por conta de algum sofrimento, algo que nós passamos, algo negativo que nós sofremos. E isto se é dado pelo estado de vitimização a qual a pessoa que passou por um sofrimento muito intenso pode entrar, que pode se manifestar de formas terríveis. Muitas vezes, a pessoa que entra num estado de vitimização, ela passa a replicar de formas terríveis algum sofrimento que viveu, seja ele qual for. E é isto que o Império das Trevas tem feito com a humanidade, causando sofrimentos, percas, traumas de todas as formas possíveis, marcando as pessoas na sua alma, somado ainda a todas as alterações que têm acontecido sobre a terra, no ar, em alimentos, água e também aquilo que as pessoas chamam como remédio para a sua saúde. Situações que trazem para alterar a vida das pessoas, tirar as pessoas do equilíbrio, da sua sanidade, deixando assim as suas mentes, os seus corações, os seus sentimentos, as suas emoções doentes. E assim muitos na terra, irmãos, se tornaram e têm se tornado replicadores do mal. E muitos até não sabem, pois não escolheram fazer isso. Isto me faz lembrar do texto em que Yeshua nos disse, em Matitiahu, Mateus 24:12, que o amor de muitos esfriaria. Mas Hashem entregou a Torá, com as instruções, as regras necessárias para que eu e você, possamos ser como Yeshua, reproduzir o que o nosso Pai deixou como exemplo, como o nosso Rabi, o nosso Mestre deixou como exemplo, de como ter uma vida que agrade ao nosso Pai, reproduzindo o amor, cura, a misericórdia, a paz, a unidade e tantas outras coisas, tantas outras bênçãos a qual nós temos recebido todos os dias, inclusive em cada Shabat. Reparem, irmãos, na instrução que Hashem deixou ali em Shemot, Êxodo capítulo 22, versículo 20, que diz: você não deve enganar nem oprimir o estrangeiro que vive entre vocês, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Irmãos, todos os seres humanos têm a capacidade de transcender, de superar a dor e o sofrimento infligidos a si, de alguma forma. Todos os seres humanos têm essa capacidade de vencer algum mal que sofreu.
A pessoa que passou por algum tipo de violência e sofrimento, ela não precisa se transformar num monstro, como, como o mal intenta. Não precisa ser dessa forma com a pessoa que sofreu. Todos temos escolha. Todos nós temos uma escolha. Podemos decidir. Nós podemos decidir se agarrar na dor e usá-la como arma contra o nosso próximo, contra o mundo e até mesmo contra Hashem. Ou nós também podemos decidir e escolher permitir que esta dor seja transformada de acordo com as regras e instruções de Hashem, como fonte de amor e responsabilidade moral para as nossas vidas. Desta forma, irmãos, todos podemos quebrar, todos nós, escolhendo ser transformados, todos nós podemos quebrar uma estratégia maligna que tem conduzido muitas vítimas a se tornarem agressores. E através destas regras que Hashem nos entregou, através de todo o ensino que Ele tem nos dado, nós podemos alcançar cura, libertação em alguma área a qual todos nós, de alguma forma, sofremos. E nos tornar agentes do amor, agentes do bem. Quem aqui, irmãos, quem aqui não passou por algum tipo de dor, por algum tipo de trauma, algum tipo de violência? Quem aqui, dentro de si, não tem alguma ferida ainda, ou alguma cicatriz por algo que sofreu? Todos nós, na história da nossa vida, infelizmente, passamos por algum tipo de perda, algum tipo de dor, algum tipo de marca, algum tipo de injustiça. E o Senhor não tem para que eu e você, de alguma forma, venhamos a replicar o mal que sofremos. Isso não significa, irmãos, não quer dizer que as pessoas precisassem viver e agir da mesma forma com a qual elas passaram alguma experiência ruim. Muito menos nós como servos do Senhor, como aqueles que têm recebido das bênçãos dele. Em Irmeiahu 31:3, Adonai apareceu para mim de longe dizendo: amo você com amor perpétuo. É por isso que em minha graça eu a atraí a mim. 1 Yohanan 5:1-3. Todo aquele que crê que Yeshua é o Messias tem Hashem por pai, e todo aquele que ama o pai ama também seu filho. Assim sabemos que amamos os filhos de Hashem, amando a Hashem e obedecendo aos mandamentos, porque amar a Hashem significa obedecer-lhe os mandamentos. Além disso, seus mandamentos não são pesados. O Senhor não tem trago algo pesado demais para mim e para você, algo difícil de eu e você obedecer. Como muitas vezes nós podemos ter uma desculpa diante do Senhor. Ah, Senhor, eu não consigo fazer isso, isso para mim é muito ruim, muito difícil. O Senhor não traz nada pesado para mim e para você, meus irmãos. E que todos nós possamos refletir, fazer uma análise profunda dos nossos atos, pedindo a Yeshua que nos revele aonde nós precisamos de uma cura. Quais dos nossos atos ainda têm sido mal? Aonde, e se porventura temos replicado algum mal? Em que área de nossa vida temos deixado de cumprir com os ensinamentos de Hashem, através de Yeshua? Nós precisamos buscar, irmãos, saber quais dos nossos atos pode ainda ser um reflexo de algo que nós sofremos, de algum sofrimento que passamos. Procure em você e esteja disposto a ser curado
curada, a ter removido de dentro de você algum resquício ainda do passado. Analise o seu interior, para que você possa viver o presente de Hashem, tendo esperança de um futuro com Ele. Shemot, Êxodo 23, 25. Sirva a Adonai, seu Elohim, e Ele abençoará o seu alimento e a sua água. Removerei as doenças de seu meio. Isso é uma promessa do Senhor para nossas vidas, irmãos. Mas Ele diz aqui, sirva a Adonai, o seu Elohim. Sirva a Ele. Nós precisamos nos entregar, irmãos, inteiramente ao Senhor, para que Ele também possa nos curar por completo. Por completo. Quantas vezes nós pedimos ao Senhor para completar a boa obra que Ele iniciou em nossas vidas? Mas quantas áreas ainda em nossas vidas nós precisamos entregar a Ele? O Senhor, Ele tem cuidado de nós, irmãos. Ele tem cuidado de nós. E Ele deseja continuar nos concedendo as provisões necessárias para a vida. E não somente isso, removendo doenças que podem existir ainda dentro de nós. O Senhor Ele tem já nos curado, irmãos. Cura tem chego sobre as nossas vidas. Nós temos dito isso aqui. O fato de eu e você não sabermos não significa que o Senhor não tenha operado milagres em nosso meio. E Ele deseja continuar nos curando de doenças que ainda podem estar escondidas dentro de mim e de você. Existe, irmãos, um perigo na mente de uma pessoa que passou por algum tipo de trauma, de sofrimento, que é este estado de vitimização, uma condição de vitimização a qual a pessoa entra. Nós podemos observar que a questão da vitimação, ela vem desde o início da história. Vemos que quando Hashem questiona tanto Adão quanto Hava no jardim do Éden, por ter violado a sua ordem e comido da árvore do conhecimento, eles se colocam como vítimas, deixando assim de assumir a responsabilidade por seus atos e colocando a culpa em outro. Bereshit, Gênesis 11 a 13, ele disse: quem disse que vocês estavam nus? Você comeu da árvore da qual ordenei a você não comer? O homem respondeu: a mulher que deste para viver comigo, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Adonai Elohim disse à mulher: o que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, por isso comi. Observem os irmãos que o homem coloca a culpa no Eterno e na mulher. A mulher coloca a culpa e a mulher coloca a culpa na serpente. Observem que nenhum deles responderam o que o Senhor perguntou a eles. Vocês repararam nisso? Nenhum deles respondeu o que o Senhor perguntou a eles. Mas eles passaram a responsabilidade, a culpa para outro. O Senhor pergunta para a mulher: o que você fez? Ele não perguntou se a serpente tinha enganado ela. E o que ele perguntou para o homem? Quem te disse que você estava nu? O que ele falou? A mulher que o Senhor. Ou seja, eu não tinha pedido uma mulher. Você me deu uma mulher e ela me enganou. O Senhor perguntou para ele o que ele fez. Irmãos, quantas vezes nós agimos assim? É feita uma pergunta. Era só responder: eu comi do fruto que o Senhor não ordenou para eu comer. Quantas vezes o Senhor nos dá uma instrução? Faça isso, não faça isso. Nós agimos ao contrário. Quando nós somos questionados, nós queremos achar explicações para o nosso pecado, para o nosso erro. Nós procuramos não confessar
aquilo que nós cometemos. E o que diz em Tiago 5,16? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Assim, irmãos, sem confessar diante do Senhor, diante daqueles ao qual nós podemos confiar, nós vamos permanecendo com uma mente doente. Todas as vezes que nós negamos algum erro, quando nós tentamos passar a culpa, a responsabilidade para outra pessoa, nós deixamos de receber cura. Nós podemos também aprender com esse relato que todas as vezes, irmãos, todas as vezes que eu e você somos questionados. Quantas vezes, irmãos, o próprio Senhor, através da Ruach HaKodesh, quando nós erramos, de imediato, o Senhor nos traz ali a consciência daquele erro. E nós, de imediato, em nossa mente, irmãos, nós começamos a procurar uma desculpa, um motivo para aquele ato, para aquela ação. É diferente do caso, irmãos, de alguém que realmente foi uma vítima sem a sua vontade. Mesmo tendo lutado contra essa situação. Porém, irmãos, nos dois casos, nós não podemos permitir que a nossa mente nos torne pessoas escravas da vitimização. Desde a criação, irmãos, desde a criação do mundo, os culpados mudaram, mas o senso de vitimização ele permanece. Infelizmente, a maioria das pessoas tem a facilidade de dizer, não fui eu. É mais fácil dizer que foram os políticos, que foi a mídia, foi os banqueiros, ou os nossos genes, os nossos pais, foi o sistema, seja ele capitalismo, comunismo, ou qualquer coisa que estiver entre eles. Acima de tudo, é culpa dos outros, daqueles que não é como eu. A culpa é dos infiéis, a culpa é dos ímpios, a culpa é dos filhos do adversário, dos filhos de Belial, dos filhos das trevas, é de todo mundo. Irmãos, nós preferimos muitas vezes nos ver como vítimas, porque se sentindo como vítimas e nós acreditamos nesta mentira. Nós agarramos ela e acreditamos que nos tornamos vítimas. Sabe por quê? Porque ela nos isenta da responsabilidade por nossas ações. O vitimismo, ele nos isenta de assumir a responsabilidade de um erro, de um pecado. E assim, nós esquecemos do texto de Lamentações 3:39, que diz, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Nós precisamos parar de se queixar do próximo. Se queixa até do passarinho, que não tem nada a ver com a situação. Mas nós, irmãos, muitas vezes não assumimos a nossa responsabilidade. E assim nós deixamos de ser curados. Precisamos buscar ter uma mente saudável. Quantas pessoas com uma mente doentia? Precisamos ser responsáveis pelos nossos atos, pois muitas pessoas estão sofrendo, irmãos, mais do que nunca ataques na mente. E se tornando doentes mentalmente por acreditarem e se agarrarem nesses ataques mentirosos. E assim como está escrito em Yohanan, João 10:10, o inimigo tem roubado, matado e destruído muitas vidas. Mas Yeshua,
Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida no sentido pleno. E uma vida no sentido pleno precisa ser uma vida equilibrada, onde todos os aspectos da nossa vida estejam sob a autoridade de Hashem, obedecendo às suas regras e às suas instruções, para então crescer com equilíbrio, se tornando a imagem e a semelhança do nosso Senhor Yeshua. Irmãos, o plano de Hashem, ele é tão grande, e Yeshua, ele é tão maravilhoso no sentido literal da palavra, que ele não veio apenas para nos conceder salvação, mas ele veio também para nos conceder qualidade de vida, saúde. Ele estabeleceu um conjunto de padrões para uma vida abundante. Mas muitas vezes eu e você rejeitamos isso. Uma vida, irmãos, uma vida saudável, ela está ligada, interligada com uma mente saudável. Shaul alerta para vigiarmos com o que a mente absorve, para não nos tornarmos cegos à verdade. Segundo Coríntios 3,14, além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles enquanto leem a antiga aliança. Não lhe foi esclarecido, pois apenas pelo Messias o véu é removido. Segundo Coríntios 3:4. Por isso, se nossas boas novas estão encobertas, elas se encontram encobertas apenas para quem está se perdendo. Essas pessoas não confiam, porque o Deus do Olam Hazé cegou-lhes a mente, para impedi-las de ver a luz brilhante das boas novas a respeito da glória do Messias, que é a imagem de Hashem. Nós precisamos pedir que Yeshua guarde a nossa mente e que seja removido toda a cortina formada por hologramas do mal que possa existir em nossa mente, irmãos. Romanos 12:2 diz: em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões do Olam Hazé. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibamos, irmãos, o que Hashem deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Quantos irmãos sofrendo com uma mente que está mirrada, definhando, que está paralisada? O Senhor nos traz a instrução para buscarmos ter uma mente renovada. E Yeshua nos afirmou em Matitiahu 15:19 que aquilo que está no coração é externado em ações boas ou negativas. Diz assim: pois do coração procedem maus pensamentos, assassinatos, adultérios e outros tipos de imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnia. Nós precisamos guardar, irmãos, os nossos corações, a nossa mente. Como? Aqui, ó. A palavra do Senhor. Nós não lemos no Shema para termos essas palavras em nossos portões e nossas portas? Uma proteção para que não entre nada mal. Nós podemos também aprender a ter uma mente saudável fazendo como Shaul HaShalir fez com Timóteo. Segundo Timóteo 1:7, pois Hashem nos deu o Espírito que não produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. Podemos também aprender a ter uma mente saudável quando lemos o próprio Hashem fortalecendo Yehoshua. Yehoshua 1:5-9. Ninguém conseguirá resistir a vocês enquanto viverem. Assim como eu estava com Moshe,
estarei com vocês. Eu jamais falharei com vocês e nem os abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi a seus pais lhes daria. Somente seja forte e muito corajoso e tenha o cuidado de seguir toda a Torá a qual Moshe, meu servo, ordenou que você seguisse. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Assim você será bem-sucedido aonde quer que vá. Sim, mantenha o livro da Torá em seus lábios e medite nele dia e noite. Assim você agirá de acordo com tudo que está escrito nele. Desse modo, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Então não se apavore, nem desanime, porque Adonai, seu Elohim, é com você onde quer que vá. Assim, irmãos, podemos ver Hashem e também Shaul ali com Timóteo, dando literalmente um imunizador para a mente deles. Homens que estavam diante de uma grande responsabilidade, de uma grande obra. E da mesma forma, irmãos, hoje está sendo disponibilizado isto para mim e para a sua vida. Para nossa mente, diante de grandes desafios que estão à nossa frente. Porém, irmãos, se fizermos como estes homens valorosos que cumpriram com seus compromissos, homens que honraram a aliança que fizeram com Hashem e foram vitoriosos. E se nós também guardarmos a palavra de Hashem, as suas instruções, em nossos corações, tendo estas palavras em nossa boca, meditando dia e noite, como está escrito, e não retrocedendo, como nós lemos em Judeus Messiânicos, certamente veremos Hashem agindo em nosso favor. Certamente, irmãos, Ele conseguirá, pois Ele deseja agir em nosso favor. E assim nós seremos vitoriosos. Mas nós não podemos retroceder, tendo a consciência de que, irmãos, assumir um compromisso com Hashem, uma aliança com Ele, é algo muito sério. Você pode sofrer com alguém que quebrou um compromisso com você, uma aliança com você, mas, irmãos, com Hashem, é sério você assumir um compromisso com Ele. Você fazer uma aliança com Ele. Ele chamar você e você dizer que sim. Aceitar fazer parte do plano dele para a sua vida. E depois retroceder, irmãos. Isso definitivamente não é bom. Shemot, Êxodo 24:3. Moshe foi e contou ao povo tudo o que Adonai dissera, incluindo todas as regras. O povo respondeu com uma só voz. Obedeceremos cada palavra dita por Adonai. Shemot 24, 7 e 8. Então ele pegou o livro da aliança e leu de forma que todo o povo ouvisse. E eles responderam, tudo o que Adonai falou, faremos e obedeceremos. Moshe pegou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: Este é o sangue da aliança que Adonai fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Irmãos, nós precisamos ter responsabilidade com as palavras que nós mesmos proferimos diante do Senhor. Para fecharmos, muitas pessoas em toda a terra foram e estão sendo destruídas por não terem cumprido com a palavra que empenharam diante de Hashem, quebrando assim a sua aliança com Ele. Nós podemos constatar na porção da Haftará, a qual nós lemos, que as pessoas ali,
assumiram um compromisso de libertar os escravos. E Hashem se agradou. Eles fizeram com que eles entraram num compromisso e depois mudaram de ideia, retrocederam. E aquelas pessoas, o Senhor colocou ali, que seriam destruídas. E podemos ver no versículo 22, da porção da Haftarah, Mirmiyahu 34, 22. Diz Adonai: eu os farei retornar a esta cidade. Eles a atacarão, a capturarão e a queimarão até o chão. Eu tornarei as cidades de Judá desoladas e desabitadas. Reparem os irmãos, cidades desoladas, desabitadas. Cidades, pessoas desoladas, destruídas, desabitadas, sem a Ruach HaKodesh. Quantas pessoas nós vemos hoje, irmãos? Pessoas que estão destruídas e por não ter a habitação da Ruach HaKodesh. Por um dia ter assumido um compromisso com o Senhor, uma aliança com Ele, e depois quebrado. Desta forma, essas pessoas se tornaram como cidades destruídas e desabitadas pela Ruach HaKodesh. Não tem mais a presença do Senhor. Mas por quê? O Senhor fez isso? Não. Elas mesmas fizeram. Que todos continuemos a nos esforçar para cumprir em nossa vida o que nós lemos em Judeus Messiânicos 10, 35 a 39. Vivendo a vida baseada na confiança, sem perder, mas mantendo a confiança. Não retrocedendo para não sermos destruídos. O Senhor não tem para que eu e você sejamos destruídos. Se nós retrocedermos, é o que diz, certamente seremos destruídos. Podendo assim, irmãos, perder a sua vida para a eternidade. Mas se nós permanecermos em confiança diante de Hashem, Ele, como nós lemos na Parashá, o próprio Hashem iria à nossa frente, colocando pavor diante dos nossos inimigos, nos defendendo, nos guardando, nos provendo tudo. Irmãos, o Senhor só deseja nos guardar, nos proteger, nos fazer bem. Que eu e você possamos, irmãos, colocar diante do Senhor, abrir o nosso coração a Ele, elevar a Ele toda a nossa mente, todo o nosso interior. Perguntar ao Senhor se existe ainda algo que nós fazemos, algum mal, algum pecado, alguma ação, alguma concepção, algum entendimento. É momento de colocarmos diante do Senhor para que Ele nos cure. O Senhor deseja curar a nossa mente. O Senhor deseja sarar a nossa mente. Para que também, irmãos, nós possamos desfrutar da proteção dEle para a nossa mente. Irmãos, nós não sabemos o que está acontecendo com a vida das pessoas, de tantos sinais, irmãos, de internet e tantas coisas que estão aí fazendo, irmãos, por ondas que nós não vemos e nós não sabemos o que as pessoas têm sofrido. E o Senhor deseja que eu e você sejamos protegidos na nossa mente. Não somente protegidos, mas nos curar por completo. Que você possa ficar com essa palavra em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, 20/2, teremos uma única Parashá, Parashá 19, ter uma coleta que ensina detalhes sobre a construção do Mishkan, no tabernáculo móvel que servia de local de repouso, no nome sagrado de Hashem, entre o povo de Israel, a construção da Arca do Testemunho, entre outros instrumentos sagrados. Que todos possamos continuar buscando ler, meditar na palavra do Senhor e sermos edificados, curados, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom e deseja nos curar. Dá-nos força, Hashem, para assumirmos, Pai, a responsabilidade dos nossos atos,
Que nós não venhamos, Pai, sofrer com vitimismo, sermos impedidos, Hashem, de recebermos cura que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, assim como o Senhor ministrou, eu creio, Hashem, que hoje, neste dia, o Senhor está curando vidas. Dê coragem aos meus irmãos, Pai, para confessarem diante do Senhor e permitirem que todo o seu ser seja transformado através da Tua palavra, através do Teu poder que é grande, Pai. Guarda, Pai, a mente, o coração, os sentimentos, restaura, Hashem, a vida dos meus irmãos, aqueles que sofreram algum dano, alguma perca, têm algum trauma, carregam algum trauma, Hashem, até o dia de hoje, feridas que ainda estão abertas, Pai. Cura, limpa, Hashem, em nome de Yeshua HaMashiach, e que o Senhor possa nos proteger, Pai, de ataques da nossa mente, em nome de Yeshua HaMashiach, e assim, Pai, nós possamos ter a nossa vida preservada, aguardando nos encontrar com Yeshua, nosso Senhor. Fica conosco, Pai, continua falando conosco. Eu te peço, nós carecemos do Teu ouvir, do Teu instruir sobre as nossas vidas. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.